Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira, dia 1º de dezembro. Estamos iniciando o último mês do ano. E eu me alegro porque tenho sempre você na minha companhia. Muito obrigado por fazer comigo essa viagem juntos em torno da Santa Palavra de Deus. Você me acompanha aqui pelo canal do YouTube, Dom Paulo Jackson, por meio da Rádio Maria ou por meio dos podcasts. O texto do Evangelho de hoje é de Mateus capítulo 7, versículo 21 e também os versículos 24 a 27. Naquele tempo disse Jesus aos discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto do Evangelho de hoje é do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Portanto, estamos no final do Sermão da Montanha. E aí, Jesus apresenta duas metáforas. O contraste é entre o apelo ao nome do Senhor e a prática da vontade de Deus. Há uma comunidade cristã rica de fé, rica de entusiasmo, rica em liturgias, em celebrações, rica em dons e carismas variados, oração, profecia, exorcismos, milagres. Mas esta mesma comunidade de fé, tão rica em tantos outros carismas e dons, carece da vivência concreta e profunda da vontade de Deus. Falta o mais importante, falta o amor. Nisso reside aquilo que no Evangelho de Mateus Jesus chama de exterioridade e hipocrisia. O miolo do nosso texto de hoje está nos versículos 24 a 27. A pergunta fundamental é pela estabilidade da casa da vida que estamos construindo. A antítese, a oposição, evoca um tema clássico da literatura sapiencial. A diferença entre o sábio, em grego se diz frônimos, e o insensato, em grego se diz moros.
o fundamento da verdadeira sabedoria é viver de acordo com a vontade de Deus. O homem frônimos, sábio, sensato, prudente, fundamenta a sua vida nos valores propostos pelas bem-aventuranças. Sua casa é construída sobre a rocha, que é o próprio Cristo. Ele permanece de pé. Por trás está a ideia da bênção, que no Novo Testamento não se refere apenas à longevidade, longos anos, à prosperidade, muitos bens, e à posteridade, muitos filhos. Olhemos o caso de Jesus, por exemplo. Jesus morre jovem, pobre e sem filhos. E, no entanto, Jesus é o homem sábio por excelência, pois cumpriu plenamente a vontade de Deus e deu um sentido de plenitude à sua existência. O homem moroz, estúpido, nécio, estulto, imprudente, insensato, até conhece a palavra de Deus, mas não a pratica. Sua vida é construída sobre a areia. Por isso, tudo vira ruína e confusão. Viver uma vida de simplicidade, gozar o fruto do seu trabalho, alegrar-se com as pequenas e grandes alegrias, fazer o bem. Nisto consiste verdadeiramente a felicidade, a verdadeira bem-aventurança. Há, portanto, um julgamento sobre o que cada ser humano está fazendo com a sua vida. O sábio e o insensato passam pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas intempéries, pelas mesmas adversidades, mas o resultado é bem diferente. E esse julgamento não é feito por Deus. É um chamado à nossa consciência. Na verdade, nós mesmos é que fazemos o julgamento. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Esta expressão, dizer Senhor, Senhor, pode provir da proclamação do ato de fé ou pode ser também do contexto da liturgia. A mera declaração ou a mera celebração da fé, isso não é suficiente para que alguém entre no reino dos céus. Jesus chama a nossa atenção para a necessidade da prática da vontade de Deus. A partir disso, ele dá os dois exemplos já conhecidos. Quem ouve a palavra e a pratica, quem ouve a palavra e não a pratica. A perspectiva é escatológica. Tudo está qualificado pelo dia do Senhor, como aparece no versículo 22. Retomemos então as duas dimensões. No primeiro caso, quem ouve a palavra e a pratica, ele é comparado a alguém que construiu a casa sobre a rocha, Petra. Ora, em Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus vai dizer que sobre a rocha, que é a profissão de fé de Pedro, a igreja é edificada. Essa casa
edificada sobre a profissão de fé da Igreja e que cumpre a palavra de Deus, não se despedaça nas dificuldades, nas perseguições, nas tempestades. É bom não esquecer que esse texto faz parte do Sermão da Montanha. Praticar a palavra de Deus no Evangelho de Mateus significa viver segundo a justiça do reino. E essa justiça do reino foi apresentada nas bem-aventuranças e em todo o Sermão da Montanha. Não basta profetizar, fazer milagres, expulsar demônios em nome de Jesus. Às vezes, falta o essencial. E o essencial é a vivência do amor. A mensagem do reino de Deus é terreno firme, é rocha sobre a qual se pode construir a própria vida, se pode arriscar tudo por causa dela. Isso é o que os escritos sapienciais chamam de pessoa prudente. Mas há a outra possibilidade. A pessoa que constrói a casa da vida sobre a areia. Ouve, mas não cumpre a palavra de Deus. Não se trata apenas de conhecer. O insensato ouve, conhece a palavra, mas não a vive, não a pratica. É casa destruída pela primeira enxurrada. A sabedoria autêntica não provém de se ter muitas informações. É uma atitude nova que não se aprende nos bancos das escolas. Provém do Espírito Santo. É dom, é graça acolhida. Essa estabilidade da rocha só pode vir de Deus. Pelos frutos é que seremos conhecidos. Assim nos diz o versículo 20. Diante da vivência da espiritualidade do advento, em preparação ao Natal do Senhor, como atualizar, como viver essa palavra? Talvez pudéssemos, no dia de hoje, buscar um equilíbrio maior e uma parcimônia no uso dos meios eletrônicos, especialmente do celular e do computador. O Filho do Homem é Senhor também da internet. Um abraço, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.